A paz, irmãos. Quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que eu tô estudando ultimamente, né? Eu tenho estudado o livro de Salmos e hoje eu tô no Salmos 4 e eu quero compartilhar algo, né, que mexeu bastante comigo a respeito desses salmos, amém? No Salmos 4 diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Dai-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam-se sacrifícios como Deus exige e confie no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar ao bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Enchestes o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém? Esse versículo, esse salmo, né? O Davi nos ensina a importância de confiar em Deus, né? A importância de que, independente da circunstância que a gente esteja passando, a gente precisa expressar essa confiança em Deus. Amém? E no versículo 1 e no versículo 2, ele fala sobre o apelo a Deus, né? Porque Davi, ele busca esse alívio na justiça de Deus, né? Porque ele diz, né, que ele já suplicou outras vezes e ele volta a suplicar porque ele sabe que o Senhor ouvirá ele, né? E isso não é só por Davi, né? É para nós mesmos, né? Porque a gente sabe que quando a gente suplica ao Senhor de todo o nosso coração, ele ouve ao nosso socorro, amém? E quando ele fala no versículo 1, né, Deus da minha justiça, né, ele reconhece que a justiça, ela é a justiça divina, né, não é a justiça que a gente cria, né, com as nossas próprias mãos. E essa justiça, ela é a fonte da nossa retidão, da nossa proteção, né? E a gente deve apresentar as nossas angústias, né, os nossos sofrimentos ao Senhor, né? Porque ele nos ouve, né? E ele virá ao nosso socorro, né? Então que a gente não saia contando os nossos problemas para ninguém. A gente tem que recorrer para aquele que vai nos amparar, que é o Senhor, né? Porque o Senhor, ele faz a justiça divina. Então, para que a gente sair correndo contando para as pessoas que às vezes não vai nos ajudar, às vezes elas vão até trazer para nós mesmos outros problemas, outras angústias, né? Opiniões que não são que não são aquilo que o Senhor tem para nós, né? E do versículo 3 ao 5, ele faz uma exortação aos homens, né? O que é essa exortação? Ele faz com que os homens venham a refletir sobre as suas atitudes de buscar vaidade, mentiras, né? Em vez de se voltarem ao Senhor. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. E ele sabe cada coração e cada intenção que está dentro desse coração. Porque o Senhor é único, né? Então, ele sabe o que a gente precisa, o que a gente não precisa, né? E as intenções dos nossos corações. E no versículo 4, fala sobre, né, que quando vocês fiquem irados, não pequem, né? O que ele fala aqui? Que
é pra gente que nenhum sentimento, na verdade, é pecado, amém? Mas se a gente se entregar a essas emoções e a esses sentimentos, aí sim eles podem se tornar pecado na nossa vida, amém? Então, no momento da injustiça, da angústia, né, a gente deve ser guiado pelo Espírito Santo e não pela raiva. Porque às vezes quando a gente tá com raiva, quando a gente tá irado, a gente acaba falando ou fazendo coisas que a gente não deveria e coisas que não agradam ao Senhor. Então, que a gente abra mão dos nossos sentimentos que nos fazem mal, né? E deixa Deus curar, né, essas emoções, porque quando Deus cura, né, as nossas emoções, nós somos tratados pelo Espírito Santo. E aí, a partir desse momento, a gente possa vir oferecer as nossas vidas como um sacrifício vivo a Deus, que é o que ele pede pra gente, né? No versículo 5, ofereçam sacrifícios como Deus exige e confie no Senhor. Amém? E no versículo 6 a 8, deixa claro a confiança de Davi em Deus, né? Porque aqui ele expressa a confiança no Senhor, independente da situação, né? Porque muitos de nós, às vezes, a gente procura sinais visíveis, né? Mas a verdadeira bênção, ela vem quando estamos na presença do Senhor, né? A verdadeira alegria vem na comunhão com o Senhor e não de bens materiais. Amém? Porque o que acontece? Às vezes a gente vai procurar coisas nesse mundo que não é aquilo que o Senhor deseja. Às vezes a gente procura, né, circunstâncias, emoções, né, desafios, e isso nos atrai para o lugar onde tem emoção, sentimento, e isso transforma, dependendo do nível que nós estamos, transforma isso em pecado, né? E esse salmo nos lembra de como devemos viver uma vida justa, né? E de exortar as pessoas a fazer o mesmo, a não buscar por coisas materiais, a não se render à vaidade, né, à injustiça desse mundo, né? Porque nesse mundo a gente é tentado, né, em diversas formas. E a gente tem que tentar se desviar, né? E nos encorajar de palavras, né? De manter o nosso foco em Cristo, nos seus ensinamentos, né? Porque a nossa paz e a nossa alegria, né? E até aqui Davi, né? Ele fala, né? Que a nossa paz, a nossa alegria, ela vem das promessas do Senhor, mas para aqueles que realmente confiam nele e não daqueles que simplesmente levam a vida de qualquer jeito. Amém? Então, que mesmo em momentos de dificuldades, de incerteza, que a gente possa encontrar descanso, que a gente possa encontrar satisfação na presença do Senhor. Amém? E nesse salmo, Davi, ele nos deixa 4 lições que são fundamentais para a gente, né? Que é buscar a Deus em tempos de angústia, né? Porque quando estamos nesses momentos de angústia, de dificuldade, devemos buscar a Deus em oração, porque Ele é a nossa fonte de alívio e de socorro, né? Reconhecer a soberania e a justiça de Deus, né? Porque Deus é justo e soberano e nos ajuda e ajuda aqueles que confiam nele. Mesmo quando nós estamos enfrentando, né, essas injustiças, refletir sobre nossas ações e motivações, né? Porque
faz com que a gente vá nos afastando da vaidade, da mentira, né? Porque Deus conhece os nossos corações e espera que a gente viva de uma maneira justa e piedosa, amém? Controlar a ira, né? Confiar em Deus, porque sentir a ira, ela não é pecado, né? Mas a gente tem que controlá-la, porque se a gente não controlar, a gente permite que isso vire um pecado, né? Então, que a gente apresente as nossas emoções para Deus, para permitir que o Espírito Santo nos guie. É como eu já falei algumas vezes, né? Que houve uma frase que toda emoção gera uma oração. Então, toda vez que a gente sentir essa emoção, a gente gere uma oração para que o Espírito Santo nos guie, amém? Oferecer sacrifícios justos e confiar no Senhor, né? Porque a nossa adoração, ela deve ser sincera, né? Confiar no Senhor é fundamental para uma vida de fé, para uma vida verdadeira, né? E os nossos sacrifícios, eles devem refletir na nossa devoção genuína por Deus, amém? Buscar a presença de Deus para alegria, né, na paz, porque a verdadeira alegria e a paz vem da presença do Senhor e não das circunstâncias materiais, como está escrito mesmo na palavra do Senhor. E descansar na proteção do Senhor, né? Porque quando a gente confia plenamente no Senhor, a gente acha descanso, a gente acha paz, independente das adversidades que estejamos enfrentando naquele momento. Porque quando a gente confia verdadeiramente no Senhor, ali a gente encontra alívio, socorro e descanso. Porque Ele faz por nós e através de nós, né? Porque a paz, ela vem de Deus e transcende qualquer preocupação terrena, amém? Então, esse salmo, ele oferece uma oportunidade valiosa, né, de aprofundar a nossa fé, da compreensão dos ensinamentos bíblicos, né, compreender, né, como a gente pode enriquecer a nossa vida espiritual, né, e assim como Davi, né, a gente vir a encontrar paz na presença do Senhor, independente do desafio que a gente venha a enfrentar. Amém? Que Deus possa vir falar com você assim como Ele ministrou ao meu coração. Que Ele venha de encontro ao seu coração para aquilo que você está necessitando no dia de hoje. Amém? E que você realmente confie no Senhor de todo o seu coração e que você ache descanso na presença dEle, porque a presença dEle é a alegria e a nossa paz e a nossa força. Amém? Deus abençoe todos vocês.